Vamos colocar as mãos, palma com palma, e se vocês quiserem, repitam depois de mim. Buddhang Saranang Gacchami. Buddhang Saranang Gacchami. Dhammang Saranang Gacchami. Sanghang Saranang Gacchami. Namo Kye Butsu. Namo Kye Ho. Namo Kye So. Retorno e me abrigo em Buda. Retorno e me abrigo no Dharma. Retorno e me abrigo na Sangha. Então nós falamos dos três joias, três tesouros, né? Buda, Dharma e Sangha. Buda significa o ser iluminado, aquele, aquela que acorda, que desperta. A palavra Buda significa isso literalmente, né? O desperto, o iluminado. Então o primeiro lugar onde eu encontro refúgio e tranquilidade é na mente desperta. É na minha capacidade humana de despertar e acordar para a vida. Este ano é o ano do cavalo. E o ano do cavalo, Buda dizia que existem seres humanos, pode ser comparados a 4 tipos de cavalos. Tem um cavalo que, ao ver a sombra do chicote, ele sai galopando. Tem outro que só galopa se levar no pelo. O terceiro cavalo tem que machucar a carne, senão ele não anda. E o quarto cavalo é só quando vai lá no osso, que bate fundo mesmo, né? Então ele dizia que nós humanos somos como esses 4 tipos. Eu tenho um aluno que diz assim: ai, sensei, eu acho que eu sou o burrinho. Eu não sou nem o cavalo, porque nem levanto que nem uma mula que não sai do lugar, né? Mas as analogias são de que ao ouvir, por exemplo, da transitoriedade, de que nada é fixo e nada é permanente, ao perceber, por exemplo, quando nós tivemos o grande tsunami no Japão, vocês podiam não conhecer ninguém no Japão, não ter nenhuma afinidade com o Japão, mas uma coisa que nos faz perceber, nossa, como a vida está por um fio. Se o planeta Terra, eu tenho uma concorrente aqui, se o planeta Terra levantar o ombrinho assim, né, tudo se desfaz. Tudo isso que nós estamos construindo agora, que é a nossa casa, que é a nossa maneira de viver, a Terra faz assim, tudo se desfaz, tem um maremoto, tem um terremoto, não é verdade? E esse é um do ensinamento básico de Buda, que não há nada fixo, nada permanente. Então essa mente Buda que nós retornamos é uma mente de sabedoria. O primeiro cavalo é aquele que então percebe a transitoriedade com alguma coisa muito distante, que não tem nada a ver com ele. O segundo, de alguém conhecido. Pode não é íntimo seu, alguém que você viu na mídia, que você soube, que você viu um ator, uma atriz, um representante político de algum lugar, e que você falou, nossa, a vida é transitória, é passageira. Não há nada fixo nem permanente. Nós podemos ver isso até em lugares de poder, né? A pessoa assume uma posição de poder, daí a uns anos está lá, está preso, está sendo culpado de outras coisas, quer dizer, aquela posição não é fixa, não é permanente. Não é só a vida em si, mas também as coisas que nós adquirimos e perdemos. E mudam. A pessoa que nasceu muito pobrezinha, de repente ela fica muito rica, tem sucesso. A outra que nasceu muito rica e fica muito pobre. E outros que ficam na média sempre.
Enfim, a vida é isto, né? Essa transitoriedade. Então, o segundo cavalo começa a apreciar a existência, a viver com plenitude, com energia, gostando de estar vivo. Conhece gente que acorda assim, ai, acordei, hoje não quero acordar. É o contrário disso, a mente Buda é aquela disposição para a vida. Nossa, o que vai acontecer hoje? E tudo é transitório, o que era ontem pode não ser hoje. Como é que vai ser? Que coisa maravilhosa essa existência de tanta novidade. A gente fala tudo igual, não é igual nada, cada dia é único. Em japonês a gente tem uma expressão que fala Ichigo Ichie. Nada jamais se repete, tudo acontece uma única vez. Este nosso encontro agora, hoje, aqui, agora é único. Jamais se repetirá. Vocês podem todos virem daqui a uma semana, sentar nos mesmos lugares, com a mesma roupa, não será a mesma coisa, nós estaremos diferentes. Tudo na vida só acontece uma única vez. E a gente não aprecia isso, a gente reclama, parece que é tudo igual. Não é igual, não há nada igual. Então o segundo cavalo é este. O terceiro cavalinho é aquele que vai cortar a carne. Tem que ser de uma pessoa muito próxima, muito querida. A gente sentir uma dor, um sofrimento de alguém muito próximo de nós. Então a gente acorda. Não é quando é que vai ficar lerdo, ao contrário, acorda, desperta. Nossa, o que é isso? Passou tão pertinho. Hoje eu fui falar com o senhor e ele ficou muito comovido ao me ver. E ele disse, a minha mãe morreu há 2 meses e eu ainda estou muito comovido. Eu gostava muito de minha mãe. E eu falei, que idade tinha sua mãe? Ele disse 92. Bonita, né? Seja que idade for, não tem questão de idade. O amor, o relacionamento que nós temos com as pessoas próximas de nós, não importa se morre com 5, 10, 20, 30, 50, 90 anos. No Japão eu ia orar na casa de um senhor que a mãe dele morreu com mais de 100 anos. Ele tinha quase 90. Ele tinha 80 e não sei quantos, né? E estava profundamente triste e se lamentava com a morte da mãe. Minha mãe, com quem eu fiquei tão perto, que eu cuidei, morou com ela a vida toda, né? E quando morre assim, um personagem muito próximo, com a mãe, por exemplo, o que acontece conosco? A gente perde um papel na vida, o papel de filho, de filha. Um dos nossos personagens, ele desaparece junto com isso. É forte. E ele disse assim, eu era filho único. E ele disse assim, mas a sua mãe provavelmente, ele tem uma boa posição social, um cara muito estudado, eu falei, provavelmente a sua mãe se orgulhava muito de você. Como é que você vai fazer com que seus filhos se orgulhem de você? Né? Como é que você vai se orgulhar de seus filhos? Será que vai ter a mesma condição de educá-los de forma que seus pais possam se orgulhar? Nossa, olha meus filhos ali, que coisa bonita que estão fazendo. Né? Que a satisfação dos pais é isso, né? Ver que os filhos estão dando certo, que estão felizes. Por que pai questiona filho? Sabe, é feliz de verdade ou está indo na onda do outro, né? Isso é para você? É o que realmente te interessa? É aquilo que vai te dar plenitude e você vai sentir um ser completo? É importante. Então esse terceiro cavalo é quando bate na gente, que dói, que sofre, que tem uma perda e que percebe, nossa, essa vida é maravilhosa e é tão rápida, é tão breve, por que eu não aprecio? Por que eu reclamo, resmungo tanto quando eu posso apreciar essa existência? E o quarto cavalo é aquele quando a coisa é com você. É gostosinho, a gente vai ao médico, ele tem um diagnóstico bonito, daquele diagnóstico que diz assim para você, tem, olha, no máximo 3 meses de vida, que gostoso, hein? A gente não recebeu esse diagnóstico, por isso que a gente está rindo, né? Mas a pessoa que recebe esse diagnóstico, ela diz, olha, está no finzinho. Imaginou? Alguém chegar para você, você tem 3 meses de vida. O que eu faço? Está acabando. De repente eu percebo como é preciosa a existência. A Oyama Roshi, a minha superiora, no mosteiro de Nagoya, ela sempre contava essa história de uma senhora que tinha câncer já há muitos anos atrás. Hoje nós temos a maioria
da oncologia já tem processos de cura extraordinários. Mas naquela época ainda era muito a doença, né? Não se queria nem falar, está com aquela doença, né? Era uma coisa tenebrosa. E essa senhora estava com câncer e morava só ela e o marido cuidava muito dela. Mas ela só reclamava. Ela ficava no quarto, tocava uma campainha para o marido vir. Ai do marido que demorasse, ficava furiosa. Eu chamei, você não veio, eu estou aqui passando mal, preciso de ajuda e não sei o que e tal. Isso ela não sabia quanto tempo de vida tinha. Até que finalmente ela foi no médico, fez vários tratamentos. O último tratamento, o médico disse para ela, minha senhora, não tem mais jeito. Agora não tem mais jeito, está no finzinho, são os últimos dias da sua vida. Virou um anjo. O marido vinha atender, muito obrigada, você não devia se incomodar. Ficou outra pessoa. Mas só precisava ser no finzinho da vida, nos últimos dias de existência, que ela foi capaz de apreciar a vida. Se está chovendo, chuva, que bonito. Não morri ainda, acordava e dizia, estou viva, que gostoso. Como é que está o tempo hoje? Se está frio, eu ponho um casaquinho. Se está quente, eu ponho uma roupa mais fresquinha. Eu não reclamo do tempo. Eu não reclamo das pessoas que estão comigo, que me cuidam, que me ajudam. Eu só agradeço. Surgiu nela um coração de gratidão e apreciação à vida. Em dizer, esse é o último cavalo, que é só contar no fim. Está acabando, está acabando, está acabando. Tem mais 2 dias de vida. Nossa, a vida era tão legal, eu não sabia. Como é gostoso viver. Como é gostoso olhar, cheirar, ver planta. Mesmo com dores, com dificuldades, com sofrimentos. Que a nossa vida não é sem sofrimento. Aí vem o primeiro sermão de Shakyamuni Buda, né? A primeira palestra que ele faz. Ele é um menino rico, um menino que tinha carro blindado, né? Hoje em dia seria isso, né? Que vivia cercado dentro do seu universo. Pessoas muito ricas, elas vivem num universo um pouco separado, né? Andam de helicóptero, tem o seu jatinho, tem quando está na rua com o carro blindado, não entra muito em contato com outras pessoas, não vão ao supermercado, não vão à feira, né? Quando vão numa loja, fecham a loja só para eles entrarem e fazer compras. Isso era Buda. Ele era filho do rei. Ele era tratado como essas pessoas hoje em dia são. Ele era um menino rico, mimado, bem mimadinho, inteligente, brilhante, aprendia tudo com muita rapidez, era muito inteligente, era muito bom esportista, né? Todos os esportes que aprendia, ele era o primeiro deles. Ele vai se casar cedo, com 15 anos, o que era mais ou menos normal, e ainda é na Índia, né? O pessoal ainda casa muito cedo. Tem um filhinho. Tudo que um ser humano pode dizer ser feliz. Né? Numa sociedade patriarcalista, ter um filho homem é melhor do que ter uma mulher, né? Então ele, nesta sociedade, ele filho do rei, que vai fazer nascer o reizinho, né? O futuro rei. Então ele está no céu, ele ama a esposa dele, ela é linda, maravilhosa, eles são muito felizes. Ele tem tudo. Mas ele tem uma curiosidade. Como é que vivem as pessoas fora do castelo, fora deste ambiente? E ele se disfarça de uma pessoa comum para poder ir na rua e conhecer a realidade de outras pessoas, de outras comunidades. E ele fica muito chocado. Ele encontra primeiro uma pessoa idosa, e a gente vai dizer, ele encontra a velhice, né? Mas a relação dele com a velhice é diferente. Não é assim, o velho, coitado, né? Ele vê uma pessoa com dificuldade de andar, que vai numa banca de frutas, pede uma fruta. O comerciante estava irritado esse dia, falava, vai para lá, vai para lá. E a pessoa sai meio cambaleante, com dificuldade. E ele pensa, eu vou ficar idoso. A gente não pensa quando é jovenzinho. A gente não pensa, eu vou ficar idoso. Eu velhinha. Eu quando eu vim aqui, que difícil sair da cama, dói. A gente não pensa nisso quando é jovem. Este jovem pensa. A diferença dele é isso, que ao ver uma pessoa idosa com dificuldade, ele se coloca no lugar dela e diz, eu também vou ficar assim. Não só eu, a minha mulher, meu bebê. Todos nós, se não morrermos cedo, vamos ficar idosos. E ele fala, nossa, como a juventude é passageira. E ele volta para casa. No castelo tem muita festa. Não tinha televisão, né? Então era show ao vivo, né? Então tinha atores, atrizes, bailarinos, jantares maravilhosos, banquetes, para o rei e a sua corte divertirem, né? E ele vê essa festança toda e não acha muita graça mais. Ele entrou num processo um tanto reflexivo.
qual o sentido da existência se a juventude é tão rápida, passa tão depressa? Tem sentido nisto? E as festas perdem um pouco o seu encanto. Ele fica muito curioso, sai uma segunda vez. Ele vai encontrar doença, vários tipos de doença. Hoje em dia nós temos algumas formas de câncer, naquela época a hanseníase, imagine, não tinha cura. Hanseníase surgiu a cura da hanseníase no ano que eu nasci, 1947. Antes disso, achavam que era doença horrorosa, né? Chamava lepra. Os leprosos, que medo, ninguém sabia como é que transmitia, né? Tinha um pavor, né? Era uma doença divina que fazia cair os pedaços, porque devia ser pessoa muito má, que fez coisas horrorosas, então caiu os pedaços. Não tem nada a ver, né? Doença existe. Então ele vai encontrar muitas doenças na Índia de 2.600 anos atrás. E de novo a reflexão dele é: eu posso ficar doente, não é eles os doentes. Todos nós podemos ter qualquer doença. É da natureza humana. Causas e condições que surjam e nós podemos ter qualquer tipo de doença. Tem a questão genética e tem aquilo que a gente vai encontrar. Se não se cuida, se não se trata bem, né, do que se alimenta, se não dorme, as doenças estão aí, elas estão no ar. A gente abaixa a resistência, pega. A doença existe. Antigamente falava doença kármica, né? Imaginou? Em cãozinho. É o karma, deve ter feito coisa horrorosa, agora tem o Parkinson. Imagina se a doença kármica é uma doença que existe. Faz parte da vida humana, né? O que significa a palavra Buda? É o desperto, ou a desperta. Portanto, a noção de iluminação, que a gente fala, Buda é o iluminado, já é o desdobramento. Quando a gente se desperta, a gente é iluminado. Mas isso não significa que a gente está num estágio superior, imutável. Pelo contrário. Eu vou mostrar para vocês os textos hoje. O estado do despertar, ele é, como ela disse muito bem, um despertar para a vida. Porém, a vida é transitória. Então, não é como a gente imagina, por exemplo, de maneira doutrinária, Jesus de Nazaré. Ele era 100% humano, 100% divino. Então, ele tem uma propriedade nele, dentro dele, que é Deus. Ele tem uma propriedade que é humano. É assim que as pessoas falam até hoje. Não, o estado do Buda, ele é transitório. Para que a gente se preserve desperto, a gente tem que mudar com as mudanças da vida. Entenderam? Então, a primeira coisa que ela fala, ela começa a palestra dela dizendo, olha, o Buda, o iluminado, significa aquele que acordou, ou aquela que acordou, aí começa a falar. Quando a gente vai ver as outras partes da palestra, ela vai falar se isso pode ser uma mulher como Buda. O Buda é um estado transitório, porém, ele pode ser reconquistado com a transitoriedade da vida. E é isso que faz parte do despertar, que você se abre para a vida e se abre para o fluxo da vida. E, portanto, para a impermanência da vida. Logo depois, ela fala dos 4 tipos de seres humanos, segundo Buda. Ele compara a 4 cavalos. Um cavalo que só de ouvir o chicote ele já desperta e corre. O outro que tomando uma pancadinha no lombo ele vai e corre. O outro que ele tomando uma pancada forte no lombo ele vai, né, desperta e corre. E o último é aquele que precisa ser tão forte ao ponto de bater no osso, rasgar a carne e bater no osso. Só assim que ele desperta e corre. Ela faz uma interpretação que é comum no Japão. Ao invés de pensar de uma maneira bem usual, tem pessoas que precisam sofrer para acordar. Ela diz, não, não é assim. Sofrimento, a gente vai estudar hoje, não é o que a gente chama de sofrimento. Não é meramente sentir dor, dolorismo, sabe? Não, 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 é diferente. A gente vai ver daqui a pouco. Mas o que ela está dizendo é que, para a gente despertar para a vida e para o fluxo da vida, a gente pode, ao exemplo dela, ver o tsunami no Japão, não conhecemos ninguém, e a gente fala, caramba, a vida é radicalmente transitória. Ou conhecer alguém, que é o segundo cavalo, que apareceu na televisão, por exemplo, a rainha que acabou de falecer. Tem de falar, caramba, a vida é transitória, a gente desperta para isso. Depois, morrer o pai,
a mãe, muito próximo da gente. E, por fim, acontecer algo com a gente, que é o caso que ela conta lá, da pessoa que tem poucos dias de vida. E aí a gente fala, caramba, precisei estar próximo, bem próximo ao fim para que eu pudesse perceber e me abrir para a transitoriedade da vida e valorizar a vida na sua transitoriedade. Então, ela pega esses 4 cavalos, esses 4 tipos, e ela chega ao chamado Buda Sakyamuni ou Shakyamuni, que era um príncipe do século VI a.C., da Índia. Vivia num castelo e o pai soube que esse garoto poderia ter um caminho de muita luz, ou ser um grande governante, ou alguém que teria uma grande interferência na humanidade, levando muita sabedoria. Foi assim que os oráculos disseram para o pai. O que o pai faz? O rei chega e fala assim, olha, meu filho não vai ter contato com o mundo externo. Então, quando as pessoas envelheciam, ele tirava de vista do filho. Como ele se casou novo, ele conhece a esposa, depois nasce o filho chamado Raula, todo mundo muito novo. E os funcionários, eles iam mudando conforme o envelhecimento. Não deixavam o filho ver doença e tampouco a morte. Até que um belo dia, ele sai do castelo com um amigo, Govinda, que trabalhava para o castelo, mas era um cara mais nobre. E aí, quando ele sai, ele se depara com a velhice, com a doença e com a morte. E pergunta para o Govinda o que é isso. E aí, é isso que disse a monja Coen. Ele, ao invés de falar assim, ué, mas eu não vou viver isso. Quando ele vê a velhice, ele fala, eu vou ser velho. Quando ele vê a doença, ele fala, mas eu posso adoecer. E quando ele vê a morte, ele diz, mas eu posso morrer. Então, ele, ao ver, ele é como o primeiro cavalo. Ele imediatamente, ele se abre para o fato de que a vida está, sabe, é um punhado de areia nas nossas mãos. E ela é profundamente transitória. O que acontece aqui? É que quando o Buda, ele não é Buda ainda, ele ainda não se tornou desperto, mas ele só abre para o caminho do Buda, o caminho do despertar, quando ele experimenta na carne, vendo a vida dos outros, o quão transitória a vida de todos os seres é. Então, o Buda, ele dá um passo a mais, não é só o ser humano que é transitório. A borboleta, as águas, até as rochas, tudo é dotado de transitoriedade. Então, ele começa a buscar. Ele, um belo dia, vai sair do castelo. Ele vai passar anos seguindo um grupo de brahmanes. A gente vai ver semana que vem, a monja Coen fala disso. Isso é muito conhecido. Os brahmanes, eles têm um cargo sacerdotal dentro das sociedades de casta. Então, eles têm métodos extremamente rigorosos, ascéticos, de elevação espiritual, jejum quase que interminável, leituras, recitações, meditação, mantra. Então, ele fica seguindo aquele rigorismo que é extremamente profundo. Até que ele chega um dia e ele já está esquálido já, e não consegue alcançar o que ele estava buscando. E aí ele para num local e tem um senhor, um avô, conversando com um neto dentro de um barco pequenininho. E ele tem acho que é uma cítara, é um instrumento musical, e o filho vai, o garoto está apertando as cordas. E o avô fala assim, meu neto, se você apertar demais, estoura. Se deixar muito frouxo, não toca. E aí o Buda, o Siddhartha Gautama, antes de se tornar Buda, ele tem a sacada dele, ele fala, caramba, é o chamado caminho do meio. Se eu apertar muito, estoura. Se eu afrouxar, não toca. Eu tô aqui me destruindo, como se eu estivesse apertando, eu vou estourar. Então, a partir dali, ele descobre a senda do meio. E aí ele entra em meditação debaixo de uma árvore que pode ser chamada de Bodhi ou Bodai, também não importa, tem várias pronúncias. Ele fica debaixo da árvore meditando.
e aparece a ilusão Maya, ou Mara, como se diz em sânscrito e no idioma Pali. Maya ou Mara, que é a ilusão. Então, diferentemente das tradições cristãs e judaicas e muçulmanas, os budismos, em geral, eles não acreditam no mal como algo mal. Eles experimentam a ilusão, que a gente vai ver qual é o sentido, que é diferente da noção ocidental de mal. A ilusão, com muitas aspas, seria o grande mal. Então, o estado do Buda, o estado do desperto, é esse estado onde a ilusão ela é rompida. Entende? Uma das ilusões que nós vamos ver hoje é você atribuir bem absoluto e mal às nossas experiências. Então, o que a gente chama de mal no Ocidente, o que a gente chama de bem no Ocidente, nas tradições budistas, isso é ilusão. A gente vai ver por que hoje. Entendem o que eu estou falando? Então, o problema no Oriente, no Extremo Oriente, é o problema de como viver para além da ilusão. Então, Maya, ou Mara, aparece com ele com várias formas para tentá-lo. Uma mulher toda gostosa para seduzi-lo. Mas a última maneira, ela aparece puxando o saco dele. Isso é muito legal. Falando, cara, você é o sábio, você é o desperto. Ou seja, a ilusão era essa personificação chegando para ele falando assim, porra, Gabi, você é tudo, desculpa o português, você é foda, você é totalmente iluminada, você é sábia, você sabe a verdade, você sabe o caminho, você conhece, sabe? Isso que pra gente, a gente adora, né? Falar, pô, conheci uma pessoa que sabe muito, conheci uma pessoa muito sábia. A ilusão chega pro Siddhartha e fala isso. Você alcançou, você é perfeito, você é sábio, você sabe o caminho, você. E ele abre mão de tudo isso. E aí ele desperta. E quando ele desperta, aparecem, a gente ainda vai ver a monja Coen, que ela fala muito bem, as chamadas 4 nobres verdades das tradições budistas. Então, esse histórico que eu estou falando, biográfico, que você vê em qualquer livro sobre budismo, ele nos aponta para várias coisas importantes. Primeiro, diferentemente do Cristo cristão, que ele é uma pessoa só, numa condição divina, a gente pode até ser agraciado por ele, mas a gente nunca pode se tornar um Cristo. O estado do Buda, ele nunca é só de alguém, ele é um estado onde todos e todas nós podemos participar, a gente pode se tornar um Buda. Aliás, e para o budismo, e não existe um Buda, existem zilhões de Buda ao longo dos séculos. Todos podem ter muita sabedoria a contribuir. E esse estado, como ele é um despertar para a vida, ele nunca tem uma verdade definitiva, absoluta. Entende? Então, o que a gente chama de doutrina budista nunca é doutrina no sentido cristão. Porque no sentido cristão, você tem verdades que você não pode questionar, porque se você questionar, você não é considerado cristão. O que a gente chama de doutrina budista já coloca dentro dela, a gente vai ver, vou mostrar daqui a pouquinho, dentro das doutrinas budistas, já existe uma maneira de você se remediar contra o dogmatismo. Entendeu? Então, é uma doutrina que ela nega o caráter de dogma das nossas doutrinas ocidentais. Entenderam o que eu estou dizendo? Então, eu vou mostrar para vocês. Hoje eu vou ficar só nisso, tá? Não vou ficar aqui deslumbrando, porque tem muita coisa bonita para a gente ver. Eu vou mostrar para vocês alguns textos. Primeiro, o Sermão de Buda. Ele está falando para os antigos companheiros de ascetismo. Ó, como sabeis, a vida é plena de sofrimento, ó, desencaixe. Sofrimento de nascer, de envelhecer, de adoecer, de morrer. Ainda sofrimento da separação dos entes queridos, de ser obrigado a permanecer a algo que se detesta, o sofrimento de não se obter o que deseja, e o sofrimento de perder a glória e os prazeres.
muitos outros ainda há. Os seres que têm forma e os seres que não têm forma. Os de uma, duas, quatro ou mais pernas. Todos os seres vivos, enfim, estão sujeitos ao sofrimento. Sofrimento não é um problema só humano. Isso se chama, no budismo, seres sencientes. Seres sencientes. Seres que são passíveis de sofrer. Aí ele diz, essa é a nobre verdade da origem do sofrimento. Aí ele começa, olha só. A fonte desse sofrimento, então a fonte do desencaixe é a ideia de existência de um eu substancial. Olha o eu aí, entre aspas. Eu substancial significa o eu da Gabi, fixo, cristalizado, parado, substancializado. Todos os seres que se deixam prender à ideia de um eu tornam-se sujeitos a tais sofrimentos. O desejo, a cólera e a ignorância são causados pelo eu, por esse eu cristalizado. Esses três venenos são a origem de todos os sofrimentos. Todos os seres vivos que são presas desses três venenos estão entregues ao sofrimento. Tal é a nobre verdade da origem do sofrimento. O sofrimento deve ser extraído. Se eliminarmos a ideia de eu, o desejo, a cólera e a ignorância, os sofrimentos cessarão. Essa é a nobre verdade da cessação do sofrimento. Para se obter a cessação, é necessária a prática do óctuplo caminho. Essa é a nobre verdade do caminho da cessação do sofrimento. Eu vou ler até aqui, porque depois ele repete o que eu estou dizendo, tá? Vamos lá. Se alguém perguntar numa prova assim, quais são as nobres verdades do budismo? São 4. Todo budismo tem 4 verdades fundamentais. Primeira verdade. Todos os seres vivos são passíveis de sofrimento. Primeira verdade. Segunda verdade. A raiz do sofrimento chama-se, em sânscrito, tanya. Antigamente se traduzia por desejo. Hoje se traduz mais por compulsão. Gabi, vou dar o exemplo para a Gabi. Digamos, Gabi, que você esteja com muita sede, tá? Você está na praia de Copacabana, muita sede. Não tem ninguém vendendo água. Ninguém. E aí você fala, puta merda, cara, não aguento mais. Aí você, Gabi, tem a única solução que você vê é, eu vou até o mar e vou beber água. Mas você está com muita sede, então você bebe muita água do mar. Digamos que em Copacabana o mar esteja muito, muito, muito limpo. Então você não tem medo, vai lá e bebe, 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 bebe. O que vai acontecer com você, Gabi? Daqui a pouquíssimo tempo você vai estar inchada e com uma sede maior que você estava. Entendeu? Que loucura. Você, Gabi, pode ficar desidratada de tanto beber água do mar. Como assim? Se você está bebendo água. Entende? Parece uma contradição, mas não é não. Entendeu? Quanto mais sede você tem, mais você bebe água. Como a água é do mar, mais sede você tem. De repente você começa a vomitar, a passar mal. Ao mesmo tempo você está toda inchada, tua pressão está lá em cima. Mas você está morrendo de sede. Aí você chega no hospital e vê que você está toda inchada, pressão alta e desidratada. É isso que acontece com a origem do sofrimento para os budismos. O que é a compulsão? Quanto mais você compra e você é um comprador compulsivo, mais insatisfeito você fica, porque você quer mais, 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 mais. Então, o que o Buda diz é, quanto mais, Gabi, você quer reforçar a sua identidade fixa, o seu eu substancial, esse eu absoluto, paralisado, cristalizado, mais você busca mecanismos de reforço para dizer eu sou assim, eu sempre fui assim, essa é a minha identidade. Quanto mais você busca, mais você busca, mais você busca, menos você consegue, menos você consegue, menos você consegue. Mais sede você tem, mais água você bebe, mais sede você tem, mais água você bebe, entende?
É um ciclo vicioso. Em outras palavras, Gabi, quanto mais cristalizada você é, mais insegura você fica. Entendeu? Vou repetir. Quanto mais cristalizada você é, mais insegura você fica. Por isso, a compulsão é isso. Você não tem domínio sobre você e você está buscando coisas para se assegurar, para controlar, para controlar. Mas você não consegue, você não consegue, você não consegue. Entende? Isso é ininterrupto. Então, se alguém deixa você insegura, porque você diz que você tem uma orientação sexual X, você mete a porrada nesse alguém, mas você se sente insegura, porque se você vir outra pessoa de uma orientação sexual que não é a sua, você quer reforçar a sua segurança, a sua identidade. Então você destrói, você persegue. Ou seja, quanto mais sede você tem, mais água você bebe, com mais sede você fica. Entendeu? Então, a origem do sofrimento é um eu compulsivo que busca segurança, estabilidade e vai destruindo, perseguindo, controlando. Você, Gabi, estou falando você porque, né, para interlocutor, você viu o filme Chocolate, não deve ter visto? Filme Chocolate. Quem não viu, veja. Porque é um cara católico moralista, posso dar esse spoiler, que persegue uma mulher que é cigana, que sabe fazer chocolate e produtos derivados de chocolate, bolo, coisas, tudo de chocolate. E o chocolate começa a atrair as pessoas daquela cidade. E esse camarada, ele até domina o discurso do padre, o discurso moralista, e vê nessa mulher uma tentação. Ela é um perigo porque ela é uma mãe que aparece sem marido, uma mãe solteira, que sabe uma arte de produzir chocolate e que está seduzindo as mulheres e também as crianças, os jovens daquele lugar. Então ele começa a perseguir a mulher, perseguir a mulher, perseguir a mulher. Para quê? Para preservar a identidade, o controle da sociedade, a moralidade, a boa conduta, a família, o catolicismo, a moral cristã. Então ele vai, até que num certo momento do filme, a mulher vai abrir a loja onde ela vende os chocolates dela. Tá esse cara que é o termômetro moral da cidade, dentro da loja dela, todo lambuzado de chocolate, entendeu? Entende? O moralista hipócrita, ele está sempre buscando um mecanismo de reforço de uma identidade que não conhece a transitoriedade. E ele sofre pra cacete. Ele sofre. Ele precisa perseguir, ele precisa matar, ele precisa controlar, ele precisa excluir, porque ele sofre. Eu tenho um amigo que é pós-doutor em estudos orientais. Ele é um budista, um monge, Antônio Carlos. Uma vez, eu não sei se eu citei aqui, uma amiga minha perguntou, eu levei ele lá na igreja para falar sobre compaixão. Foi muito bonito. E aí depois a gente abriu para fazer perguntas. E estava todo mundo curioso e falou assim. Ele falou sobre sofrimento, falou sobre controle, falou sobre a produção de sofrimento nos outros, porque a gente quer controlar os outros, porque os outros nos provocam. Os outros geram transitoriedade em nós, dúvida em nós. Então a gente quer controlar, controlar, controlar. E ele estava falando isso e uma amiga olhou, viu que aquele discurso e falou assim, mas por que as pessoas elas se sentem bem fazendo o outro sofrer? Aí ela falou assim, porque no dia que elas despertarem para o seu sofrimento, elas vão perceber que fazer sofrer nasce de um sofrimento insuportável. Entende? Tem um documentário na internet sobre um tipo de psicopatologia agora, sobre tudo que dá na relação entre mães e filhas, que é a competitividade da mãe com a filha. Tem várias entrevistas sobre isso. Agora tem um diagnóstico sobre isso. Então é muito comum mães
verem filhas bonitas e quererem competir com as filhas. Por exemplo, a mãe está solteira, então, namorados, boates e tal. Cara, tem um caso de uma entrevista que é inacreditável. A mãe destrói a filha, mas destrói assim, humilha, destrói anos. Cara, e a garota é linda, e a garota vai se destruindo, até que a avó, quando ela se torna adulta, consegue pegá-la. Ela entra, aliás, não, a avó, antes dela se tornar adulta, entra com uma ação, consegue a guarda dela. A mãe não poderia ficar 500 metros de proximidade da filha. E aí a filha foi fazer terapia. A entrevista, você vê a dor da menina. É uma dor dilacerante. E aí tem uma hora, numa das entrevistas, que a filha fala assim, mas o pior de tudo é porque hoje eu sei que a minha mãe só faz isso comigo porque ela sofre muito para ser quem ela é. Isso é muito budista. Isso é muito budista. Desencaixe. Entendeu? Compulsão. Quanto mais estabilidade, fixidez eu quero, mais sede eu tenho, menos sucesso eu consigo obter. Segunda nobre verdade, a matriz dos desencaixes é uma vida compulsiva, que para buscar estabilidade, ela quer sempre mais. Capitalismo vive disso. Você tem um iPhone 13, mas tem o 14. O 14 tem o 18. 18 tem 19. É sempre insatisfação. É sempre ter sede te oferecendo água do mar. É compulsão. Terceira nobre verdade. O fim do sofrimento é o fim da compulsão. Quarta nobre verdade. O fim da compulsão é um caminho de 8 aspectos, tá? A gente vai estudar isso semana que vem, tá? Mas eu vou resumir. Todos os aspectos se resumem a uma coisa só: retidão. Pensar de maneira reta, sem extremos. O meio. Sentir de maneira reta, sem extremos. Atuar, agir de maneira reta, sem extremos. Entende? Retidão. Ser, pensar, agir, querer, sentir dor, que é diferente de sofrimento. Dores são inevitáveis, sofrimentos não, porque sofrimento é desencaixe. Faz parte da vida sentir a dor das transformações da vida, mas não é necessária a vida os desencaixes que nós nutrimos ao longo do fluxo da vida. Então, uma vida reta é aquela que flui sem se mover em extremos. Ou a gente é puramente fixidez, ou é o que se dane, porque eu não tenho vínculo com nada. Entenderam? Então, para hoje, tá? Só queria chamar atenção para isso. O Buda se desperta, 4 nobres verdades. Gabi, você ia falar, Beni? Ouvindo a monja Cohen, eu fiquei impressionada, porque eu tenho leituras assim, do Espiritismo que dá... que está muito centrado na doutrina do karma, né? Então, quando aparece uma doença, tipo Parkinson, tá? Meu irmão, que é pastor, morreu com Parkinson. O Jonas morreu com Parkinson. O Rubem Alves morreu com Parkinson. E uma série de pastores que eu conheço, com a questão do tá legal. Eu fiquei procurando características comuns nessas pessoas. Sabe assim, por exemplo, o câncer está muito ligado, dizem, né, a ressentimento, a questões emocionais muito mal resolvidas e tal. Isso dá um tipo de segurança a mentes como a minha, entendeu?
Aí, quando vem a monja e diz, pô, a pessoa teve câncer, teve Parkinson, porque as doenças existem, as pessoas existem, e as doenças estão ligadas às pessoas. Quer dizer, qualquer pessoa pode pegar qualquer doença. Enfim, ela não se pendura no conceito do karma. Isso desenraiza muita, desencaixa. Tá percebendo? Desencaixa pessoas que precisam dar um sentido para as coisas. Sabe a coisa do sentido para a vida? Você pode passar o maior sofrimento possível, se aquele sofrimento faz um sentido para você, não é? Você resiste ao sofrimento. Mas se você não se qualifica em nenhuma doutrina, nem nada, você fica só com a impermanência, parece que, sabe, eu me lembro do símbolo da Vitória Régia, né? Não é? Daquele, o que não tem raiz, não é Vitória Régia? A flor que fica Lótus, ali. o Lótus. É Lótus, isso mesmo, é isso mesmo. exatamente. Eu pensei muito nisso que você me disse durante essa semana, entendeu? Porque eu sou uma taurina enraizada até a alma. E eu estou há umas 2 décadas tentando resolver isso. Boa essa questão. Então, eu tenho dificuldade com o tema, entendeu? Então, eu vejo, pô, a questão do Parkinson me tomou muito, porque eu cuidei de um irmão durante bastante tempo, até o fim da vida, embora ele, nos últimos anos, estivesse com a minha irmã, eu estava ali com ele, morou comigo, tudo. Aí ele foi colega do Jonas e do Rubem Alves, colega de turma. Oh, que maravilha. Aos 3. Aí eu fico assim, sabe? Eu digo, mas Cláudia é totalmente diferente de Jonas. Tudo que eu conheço do Jonas, entendeu? Meu irmão era uma pessoa muito enraizada, muito fechada, muito, sabe, Sim. muito trancada. Sim. Então ele foi se trancando e tal. Cara, mas o Jonas não era assim. E o Rubem Alves, eu fico tentando Gabi, descobrir minha filha, que é médica, diz que a gente não pode ter a doença que a gente quer. Você só pode ter a doença que você já veio programada para poder ter. Donde? Tudo tem a ver com a genética. Isso está comprovado. E você vem com a possibilidade de ter. Não quer dizer que você vai desenvolver. Aí você vai precisar de um gatilho. E gatilho é o caminho que a gente vai levando pela vida, a maneira de pensar, a maneira de agir, aquilo que você come, aquilo que você vive, aquilo que você não vive. Tudo isso pode ser gatilho para uma doença. Mas precisa ter uma predisposição. E agora, como ficamos? Então, Gabi, eu acho que essas 2 questões são muito importantes, porque ela fala até na questão genética. É claro que na época de Buda, Shakyamuni não tem essa expressão. Mas tem uma coisa muito legal, Gabi. Karma, em sânscrito, significa somente ação. Tudo é kármico. Qualquer coisa é karma. O espiritismo do século XIX interpretou esse conceito. Eu tenho aqui atrás de mim, em algum lugar, um verbete do dicionário em sânscrito inglês. O verbete karma tem 7 páginas, se eu não me engano, mostrando uma multiplicidade de significados ligados a movimento, a ação. Nós, ocidentais, interpretamos essa palavra, que é um conceito também, baseado em 2 outros conceitos: causa e efeito, ação e reação. E moralizamos isso, ou seja, se fez o bem, colhe o bem, mal, colhe o mal, se não foi nessa vida, herdamos da outra e assim por diante. Só que isso é muito difícil, diferente em muitas culturas hinduístas, nos budismos, é muito diferente. Por quê? Porque existe uma palavra que o espiritismo não herdou, que a gente ainda vai estudar, que é a palavra Dharma. Existem ações e reações, desdobramentos, dentro do Dharma ou fora do Dharma. Dentro do caminho que é o seu, Gabi,
para você despertar para a vida ou fora do caminho que é o seu. Então, Gabi, isso vai misturar mais ainda. A gente ainda vai estudar essa questão, mas é o seguinte, eu diria para você o seguinte, tem gente que tem sucesso pra caramba na vida e tem pouquíssima doença e tal, mas são pessoas merdas. Entendeu? São pessoas pequenas, egoístas, competitividade vil, sabe? Fechadas em si mesmas, só ajuda os seus. Mas não tem nada, grandes dores, o que a gente chama de dores, não tem nada. Entretanto, são pessoas merdas, vamos chamar assim, tá? Desculpa o adjetivo. Há pessoas que têm muitas dores, mas você fala, caraca, que vigor, que vitalidade, o que nós ocidentais chamamos de sofrimento, que é diferente, como a gente está vendo. Então, é possível você ter doenças, experiências que nós atribuímos mal, a noção de maldade, mal na noção de algo ruim, né? Mas essa pessoa está no seu caminho. Então, tudo que lhe acontece a permite florescer. Há pessoas que não têm nada disso, mas não estão no seu caminho, não estão no Dharma. Então, você não pode analisar o Parkinson para essa... Eu estou falando para essa galera, tá, Gabi? Não estou falando para a gente, não. Para essa galera. Você tem que saber se o Jonas, ao ter Parkinson, estava no Dharma. Entende? O sentido do seu Parkinson está em ele estar no seu caminho ou não estar no seu caminho. Então, a doença por si só, você não pode dizer se ela tem tal ou tal sentido. Ela pode ter inúmeros sentidos. O que importa é você saber se aquela vida está no Dharma ou aquela vida não está no Dharma. Ou seja, agora vem, Gabi, uma expressão. Esse karma está no Dharma ou esse karma não está no Dharma? Entende? Entendeu o que eu estou dizendo? Então, a gente vai estudar esse conceito ainda. A partir desse outro conceito, esse conceito também é muito rico para os orientais, a gente não tem nem como traduzir tão bem, porque tem um léxico, uma semântica muito ampla. A gente vai entender que não dá para, a priori, eu saber o câncer, a HIV, o isso, aquilo. Não. A gente tem que saber em que caminho aquela vida se desdobra. É a partir daí que você sabe o sentido do karma, ou seja, o sentido daquele movimento, daquela ação, daquele fluxo específico ali. Entendeu? Entendeu, Gabi? Então, as coisas vão ganhar mais relativização ainda com esses estudos. Entendeu? Pode ser que no Jonas, no Rubem Alves, no seu irmão, estando essas pessoas no Dharma, o Parkinson foi um elemento de dor, mas não de sofrimento. Pode ser que pessoas que morreram sem grandes doenças, sem grandes dores, morreram em estado de sofrimento. Porque não estavam no Dharma. Pegou, Gabi? E não se tem como saber a priori uma coisa ou outra, né? Não tem. Não tem. É isso que a gente vai ver. Por isso que eu estou dizendo, são tradições muito ricas. Porque elas fazem a gente relativizar a caixinha. Ou seja, não quer dizer que seja qualquer coisa. Não, significa que eu tenho que saber quem é o seu irmão. Qual o modo de vida dele. Se ele se deu no Dharma, aquilo significa uma coisa. Se não se deu no Dharma, aquilo significa outra coisa. A doença não traz consigo o seu sentido. Entendeu? A gente vai ver que... E a pessoa, vamos dizer, encarar a sua doença, digamos que seja, com sofrimento ou sem sofrimento, isso diz alguma coisa? Diz bastante coisa para essa galera. Bastante coisa. É sempre... Gabi, eu vou fechar, mas só para a gente entender bem. É muito mais o modo de relação do que a coisa propriamente dita. Se você tirar as relações, o significado de nada aparece. O significado sempre se dá com feixes de relações. É ali que o significado do câncer, o significado do luto, o significado da dor de dente, da luta por justiça, é ali que se dá. Você pode ter luta por justiça baseada em ressentimento.
Você pode ter luta por justiça baseado no Dharma de Mahatma Gandhi. Entendeu o que eu estou dizendo? Você pode ter luta por amor baseado na fé exercida por Jesus. Você pode ter luta por amor baseado na frustração pessoal. Ou seja, sempre você vai ter que pensar o contexto relacional para saber aquele significado. Sempre. O budismo vai mostrar isso para a gente.